O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito boa noite e bem-vindos a caminho das presidenciais de 18 de janeiro. Esta é a noite do frente a frente entre António José Seguro e Luís Marcos Mendes, em direto na RTP1, RTP Notícias e RTP Internacional. Sejam os dois muito bem-vindos à RTP. O sorteio editou que o primeiro a responder hoje é António José Seguro e que será então Luís Marcos Mendes a encerrar este debate. Comecemos por uma notícia do dia de hoje, a publicação pela revista Sábado de uma série de escutas da Operação Influencer que envolveram o então Primeiro-Ministro António Costa. O processo é conhecido, era controverso desde o início, até por ter feito cair o governo de então, e sabe-se agora que António Costa foi escutado cerca de 50 vezes, embora não fosse ele o alvo das escutas, e que muitas dessas interseções estão agora também na praça pública. António José Seguro, a pergunta é: que gravidade é que atribui ao que pode ter lido nas escutas e, sobretudo, ao facto de terem sido divulgadas? Bem, em primeiro lugar, muito boa noite. Sim, cumprimentar o Luís Marcos Mendes, expressar o meu regozijo pelo nosso Presidente da República já estar em casa, ter sido do hospital, e cumprimentar todos os nossos telespectadores, em particular a comunidade de portugueses que trabalham fora de Portugal e especialmente e em particular os portugueses que estão na Venezuela, que passam neste momento uma situação de angústia e que merecem uma palavra de esperança e de solidariedade. E eu espero que Portugal, a nossa diplomacia, em conjunto com a diplomacia da União Europeia, possam encontrar uma solução adequada e pacífica neste quadro e neste momento. Bem, eu estou preocupadíssimo com aquilo que li hoje e com aquilo que se passou há 2 anos. Há 2 anos, a Procuradora-Geral da República colocou num comunicado que o Primeiro-Ministro de Portugal estava a ser investigado. E passado 2 anos, não há absolutamente nenhum facto que prove essa justificação. 2 anos, num caso destes, é uma situação muito grave. E aquilo que vamos tendo conhecimento, como hoje aconteceu na revista Sábado, são transcrições de escutas que não têm a ver com aquele processo e com aquele facto. Eu nem percebo como é que estão num processo de investigação. Não compreendo. E por isso a Justiça, eu disse há uns dias que a Justiça tinha que ser competente. E considero que isto não tem nada a ver com o Estado de Direito Democrático. Alguém tem que vir responder. Nós estamos a falar de um cidadão da República. Claro, nós estamos a falar de um cidadão que é Presidente do Conselho Europeu, que era Primeiro-Ministro na altura, o país perdeu um governo, o país foi a votos, o país que tinha uma situação de estabilidade política e passou para ter uma situação de instabilidade política, já com 2 eleições depois disso, e ninguém responde, ninguém é responsável. Isto não pode ser assim. E, portanto, a situação é, do meu ponto de vista, grave. Luís Marcos Mendes, numa questão anterior já deste processo, boa noite e bem-vindo também, quando se falou da questão da autorização ou não por parte do Supremo em relação às escutas ao então Primeiro-Ministro, disse que a lei tinha sido cumprida. Perante esta divulgação, mantém essa ideia de que a lei está a ser cumprida e bem cumprida? Já lá vamos, porque há vários factos aqui a terem atenção. Primeiro, um cumprimento para si, outro cumprimento para o António José Seguro, um cumprimento para os nossos telespectadores, também um cumprimento especial para os telespectadores das comunidades portuguesas. Eu espero e tenho ainda esperança que haja um debate próximo em que nós possamos discutir também os temas das comunidades portuguesas, que é mais importante porque Portugal não são só os 10 milhões cá de dentro, também são os 5 ou 6 milhões lá fora que têm problemas e ambições. Posto isto, vamos a este assunto. Eu acho que este assunto dá razão à proposta ou compromisso que assumi na semana passada, num outro debate televisivo, de que é preciso rapidamente, com pressa, dar o pontapé de saída para um pacto na Justiça. E anunciei que o meu primeiro Conselho de Estado, depois de ser eleito Presidente da República, será exatamente sobre essa matéria. Para começar a aproximar posições, porque senão PS, PSD, designadamente estes 2 partidos, parecem condicionados e não se aproximam e não se faz nenhuma... Mas vê uma gravidade particular na divulgação destas escutas? Claro que vejo. Por isso é que eu digo que isto confirma que a Justiça está doente. Olha, e o Ministério Público em particular? Não, tudo. Mas vamos por partes. Primeira parte, violação do segredo de justiça. É gravíssimo. É mais uma, mas é grave.
E não se resolve, como o Ministério Público pretende, com uma participação-crime contra a revista Sábado e os seus jornalistas. Os jornalistas não assaltaram o Ministério Público. Alguém lhes passou a informação. Logo, devia ser investigado exatamente quem é que passou aqui a informação. Acresce ainda que, pela jurisprudência do Tribunal Europeu, o Ministério Público não vai ter espécie nenhuma de razão. Mas esta questão do segredo de justiça é uma matéria que os políticos podem rever em próxima alteração. Segundo ponto, a Operação Influencer. Concordo com o António José Seguro. É inqualificável que ainda não esteja encerrada. Encerrada quer dizer ou arquivada, se não houver provas, ou então com acusação. Isto é absolutamente lamentável e o Ministério Público não pode ter uma investigação no seu cargo ali até à eternidade. E o Procurador também tem de falar sobre isso, na sua opinião. Não, tem o Procurador, é o Ministério Público, o Procurador é o topo do Ministério Público, com certeza. Mas a questão é, sobretudo, são as questões de fundo. A questão de fundo é lamentável. Mais de 2 anos. Ou 2 anos. Terceiro ponto. Também há outra coisa lamentável, absolutamente lamentável. Quando foi da Operação Influencer, foram descobertos 75 mil euros em notas, escondidos no gabinete do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Ninguém até hoje deu uma explicação cabal e definitiva. Nem o chefe de gabinete, nem o ex-Primeiro-Ministro, nem o Ministério Público. E, portanto, tudo isto mostra que as coisas estão, de facto, mal. E o mal significa o seguinte, é sacar responsabilidades, mas também é da classe política juntar-se, fazer um entendimento e fazer as reformas que sejam necessárias para pôr a justiça a funcionar. E é um tema que ambos já trataram como prioritário para os vossos mandatos, se vierem a acontecer. Eu queria só dizer uma coisa. É essencial que se peçam responsabilidades e que se exijam responsabilidades. Não se passar por isto sem que alguém assuma essas responsabilidades. E não é só aqui. O cartel da banca foi condenado em 2 momentos a pagar 225 milhões de euros. Não pagou porque escreveu. Escreveu porquê? Quais são as razões? Quais são as causas? Quem é que é responsável? Quer dizer, o país não pode viver com uma justiça... Vai pedir essas explicações a quem, se for Presidente da República? Naturalmente que essas explicações têm que ser dadas já. Não se pode esperar pela eleição presidencial. Já devia ter sido dada há meses. Nós não podemos passar por uma situação de justiça em que as coisas acontecem, lamenta-se, encolhe-se os ombros e ninguém é chamado à pedra. Ninguém é responsável, ninguém é responsabilizado. Desculpe, nós vivemos num Estado de Direito Democrático e os operadores da justiça e os responsáveis da justiça têm que prestar contas, têm que prestar responsabilidades públicas. Não têm todos o mesmo grau de responsabilidade. Mas é uma questão de credibilidade e de respeito. Então acha normal que os bancos tenham sido condenados a pagar 225 milhões de euros e tenha prescrito? E ninguém assume responsabilidades? Não é apenas para concluir. O Carlos Daniel, se me permite. Evidentemente que estamos totalmente de acordo. Pedir responsabilidades. Isso é óbvio. E as questões que eu coloquei há bocadinho são muito sérias, são 3 questões muito sérias. Agora, há uma diferença que eu tenho relativamente ao António José Seguro. Cada um é como é. Nós temos muitas coisas em comum, a democracia, a moderação... Vamos às diferenças. Mas há aqui uma diferença, que é... Eu sou mais interventivo. Eu gosto de ir mais à frente. Eu quero explicações, mas quero muito mais do que isso. Explicações acabamos todos em diagnósticos. Não, é preciso ir mais à frente. A justiça tem que ser reformada. Já devia ter sido. Usando uma expressão, desculpe, agora não tem nada de crítico, usando uma expressão sua de há uns anos, qual é a pressa? É exatamente isso. Eu acho que não é uma boa expressão. É assim, é verdade, há pressa. Já havia Mas por pressa. onde é que se começa? Começa-se, em primeiro lugar, num domínio como a justiça, começa-se num entendimento de caráter interpartidário. Não é possível de outra maneira. E parece fácil no contexto atual? Reparem, não é fácil, mas alguma vez tem que acontecer. E é por isso, e eu acho que conheço bem esta matéria. Conheço muito bem esta matéria. E por isso vai avançar, já sabemos. E também conheço a classe política. É É assim, eu acho que nós precisamos de pedir explicações, mas precisamos, acima de tudo, de unir os partidos, definir quais são as prioridades. Eu já apontei na semana passada. E para equilibrar os tempos? Porquê? Porque nós não podemos ficar por generalidades. Está agora uma explicação? Não, temos que ir mais longe, porque os políticos têm uma enorme responsabilidade, que há anos falam da reforma da justiça, mas não a fazem. Não, eu quero dizer o seguinte, que é
A culpa não pode morrer solteira. Claro. Para mim isso é um ponto crucial. Segundo, Luís Marques Mendes diz que é muito interventivo. É membro do Conselho de Estado há 15 anos. Podia ter aconselhado os presidentes da República a poderem agir e terem feito esse pacto na Justiça. Porquê é que não o fez? Terceiro, quando é que eu começava? Eu começava com uma reforma na área administrativa e na área fiscal. Eu estive no outro dia reunido com empresários. Um empresário de Leiria disse-me que está há 21 anos com um processo no Tribunal Fiscal. Isto é uma coisa inaceitável. Ou seja, nós temos vários problemas com a Justiça. Uns têm mais visibilidade pública, mas outros têm consequências na vida das pessoas e na vida das empresas. E uma das limitações hoje a uma melhor economia, uma economia mais competitiva, é a lentidão com que os tribunais administrativos e os tribunais fiscais funcionam em Portugal. 21 anos é algo inaceitável. Era para aí que eu começava. Sim. Vamos lá ver. Não podemos estender muito mais, temos outros temas. Eu elenquei 4 prioridades. Mas nenhuma destas lá estava. Não, está lá, está. Peço imensa desculpa, não esteve então atento. Não esteve então atento porque eu falei de morosidade da justiça, primeira prioridade, no domínio criminal e na justiça económica, que é essa, tribunais administrativos e fiscais. Foi a primeira prioridade. Segundo, manobras dilatórias, que é aquilo que José Sócrates pode dar a vida a fazer e que a lei permite e, portanto, a culpa é dos políticos que não alteram a lei e não a reforma. Terceiro, porque temos uma justiça para ricos e para pobres, porque é uma justiça caríssima, que é uma coisa que quase ninguém fala. E depois disse que é preciso ir ao Ministério Público, porque há coisas que não podem continuar a acontecer. Portanto, há aqui um ponto, e já agora, por causa desta matéria, isto não podem ser meras generalidades. Por exemplo, a questão das escutas. Há muito boa gente. Eu acho que há escutas a mais em Portugal. E acho que essa prática é má. Mas também não caio na tentação de alguns de acabar com as escutas ou de reduzir drasticamente as escutas. Porque a existência das escutas é um meio complementar de investigação, não pode ser um meio principal, mas se não houvesse escutas, José Sócrates não teria a investigação que teve. Armando Vara não teria a condenação que teve. As escutas são importantíssimas também para uma coisa muito importante que é combate à corrupção. Combate à corrupção, ao Carlos Daniel, não é bater com a mão no peito e dizer sou muito a favor do combate à corrupção. Não. É preciso reforçar os meios dentro do que é correto para um combate eficaz à corrupção. A corrupção também é uma prioridade sua? Já agora, António Claro que é uma prioridade minha, a corrupção, e a lei tem que ser aplicada para todos. Quer dizer, não há uma lei para uns e uma lei para outros. Claro. Tem que ser aplicada para todos. Isso, portanto, seja ex-primeiro-ministro, seja um cidadão vulgar, um cidadão normal. O combate à corrupção tem que ser uma prioridade do Estado de Direito. Isso é uma coisa, para mim, claríssima. E não tem sido? Aliás, vamos lá ver. Eu julgo que se devia ter avançado mais em determinadas áreas que pudessem ter alguma ação preventiva em matéria de combate à corrupção. Eu recordo-me, quando houve os processos de privatização, penso que o Soutor fez parte como consultor de algumas dessas empresas que estiveram na privatização, que eu defendia que houvesse planos anticorrupção associados a cada processo de privatização, designadamente na TAP. Na altura, o governo do Dr. Marques Mendes fez orelhas mocas. Ora, isso poderia ter sido útil para prevenir algumas situações que parece que neste momento estão em investigação. Muito bem, vamos a uma matéria... Eu peço imensa desculpa. Primeiro... Vai ter outra oportunidade para falar e pode sempre retomar algum tema. Não, mas peço imensa desculpa. Não tenho que pedir desculpa. Relativamente à questão da TAP, nem consigo perceber. Eu não tive em nenhum governo com a privatização da TAP. O governo de Passos Coelho é que fez a privatização da TAP. Eu não fui membro desse governo. Está bem, o governo do seu partido. Não, mas peço imensa desculpa, não é a mesma coisa. Não, mas não é a mesma coisa. O que você disse, o seu governo. Não. Primeiro, eu nunca fui chefe de governo, mas se no governo que fez a privatização da TAP, o governo era de Passos Coelho e não era o meu governo. Portanto, vamos ser claros. O seu partido, Sim, mas agora fez bem em corrigir, mas essa insinuação... Está colocada à nota. Essa insinuação não lhe fica bem. Ficou claro que António José Seguro estava a falar então do governo Passos Coelho, que Marcos Mendes não integrou. António José Seguro recuperou há 2 dias, aqui no debate onde eu estive, também a tese dos ovos e do cesto, na relação à possibilidade de haver demasiado poder colocado sobre uma área do espaço político, a área de direita e do centro-direita. Marcos Mendes ser eleito Presidente da República representa algum tipo de perigo para o país neste sentido? Bem, não é o perigo da eleição de Luís Marques Mendes, é o desequilíbrio do sistema político.
Neste momento há um desequilíbrio completo da direita, que tem neste momento a maioria das juntas de freguesia, das câmaras municipais, o Governo Regional da Madeira, o Governo Regional dos Açores, a maioria no Parlamento, o Primeiro-Ministro, e, portanto, há um desequilíbrio do sistema. E o país tem a ganhar se o sistema político estiver equilibrado, e por isso eu considero que, nestas eleições presidenciais, o país tem a ganhar com o equilíbrio do sistema e tendo, no meu caso concreto, como Presidente da República. Marcos Mendes tem invocado muitas vezes que será um Presidente independente. Acredita que pode ser um Presidente independente? Vamos lá ver. A independência é algo que todos nós nos pautamos quando agimos como Presidentes da República. A questão não é a independência. A questão é saber se o país ganha ou não em ter um Presidente da República com uma sensibilidade mais social, com que vem uma origem política e ideológica distinta, porque o centro-direita que pertence a Luís Marques Mendes não é o centro-esquerda a que eu pertenço, e, portanto, o país precisa de ter alguém que equilibre e que, sobretudo, também faça com que os portugueses, e uma parte dos portugueses, se sinta representada, neste caso, como Presidente da República. Deixe-me colocar mais esta pergunta, e Marcos Mendes responderá a seguir. O seu adversário tem invocado muitas vezes... Mas já vou na segunda, terceira pergunta, não é? Mas está com menos tempo, curiosamente. Também bem. Estou a tentar equilibrar os tempos, que é outra das minhas missões. O seu adversário neste debate e nesta contenda eleitoral tem dito muitas vezes que a forma como comentou a atualidade ao longo da última década é a prova dessa independência. Concorda? Bem, eu não segui a maior parte das intervenções que Luís Marques Mendes fazia como comentador, mas há uma diferença entre comentar a atualidade, fazer a análise e transformar um país. E aquilo que eu me proponho como Presidente da República é precisamente ajudar a transformar o país. Já viu, Carlos Daniel, se nós tivéssemos o melhor governo do mundo, se corresse tudo bem, daqui a 5 ou 10 anos, onde é que o país estava? Ninguém responde. E ninguém responde porque não há um propósito, não há um desígnio. Ora, nós precisamos ter esse propósito, precisamos ter esse desígnio e precisamos ter uma estratégia, precisamos ter um caminho. Nós precisamos ter um Presidente da República para os novos tempos e não para os velhos tempos. É por isso que eu me proponho e considero estar em melhores condições de ser Presidente da República. Marcos Mendes, o senhor já tem dito que quem vai para Belém, se for eleito, é o senhor e não é o PSD, mas é evidente que vai com o apoio do PSD e também do CDS. Como é que consegue garantir ao eleitorado que não será o Presidente do Bloco à direita? Porque, evidentemente, que a independência não tem a ver com a pertença a um partido. Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa foram líderes partidários e foram independentes. E eu já dei provas da minha independência. Agora, quanto a esta questão dos ovos no mesmo cesto, é muito interessante. Já houve um período em Portugal há 30 anos, com Guterres a primeiro-ministro e Jorge Sampaio a Presidente da República, em que os ovos estavam no mesmo cesto, ou seja, dois socialistas no topo do Estado. António José Seguro... E depois também houve algum tempo de Cavaco Silva com o Passos Coelho. Deixe-me só aqui... Foram as exceções essas. Deixe-me só aqui dizer, recordar, António José Seguro fazia parte desse governo. Ou seja, fazia parte dos ovos que estavam no cesto. E nunca se queixou de haver essa concentração de poder. E nunca se queixou como ninguém se queixou. Porque é uma situação normal e natural. O importante não é se os ovos estão no mesmo cesto, é saber mesmo se quem exerce a presidência é capaz de ser isento, imparcial, equidistante e independente. Portanto, dá jeito agora falar disso, mas quando usufruiu dessa situação, não se queixou. Mas vamos lá ver. A questão mais importante para mim não é essa. Há, de facto, uma grande diferença entre António José Seguro e eu. Primeira convergência, deixe-me só explicar. Há uma convergência grande entre estes dois candidatos. Sem dúvida. O jogo das diferenças entre os dois não é fácil de estabelecer. Independência e tudo. Mas há uma diferença. António José Seguro privilegia mais as proclamações de caráter genérico. Na bocadinho o fez. Eu quero ser bastante mais ativo e interventivo. Isto não é crítica nenhuma. Cada um tem o feitio que é, tem o estilo que é, a atitude que tem. Vou-lhe dar aqui um exemplo. Eu quero avançar no domínio social. Presidente da República, eu acho que tem que ser alguém com uma fortíssima sensibilidade social e capaz de exercer a sua magistratura de influência nesse sentido. E vou dar aqui 3 exemplos concretos, que é para não ser generalidade, são coisas concretas. Por exemplo, combate à pobreza. É uma situação terrível que temos em Portugal. Como diz o professor Carlos Farinha Rodrigues, que é um grande especialista nesta matéria, o problema da pobreza enorme que temos não é só um problema dos pobres, é de toda a sociedade. E por isso eu vou instituir um fórum anual de combate à pobreza, agregando governo, partidos e instituições sociais e mobilizando mais apoios para esse objetivo. São coisas concretas. E está convencido que vai ter sucesso. Não tem sido fácil juntar muitas vezes forças políticas diferentes. Já é a segunda vez que invoca essa convicção. Mas aqui até de natureza diferente. Segundo exemplo,
Vistos gold. É uma matéria muito polémica. Não vou entrar na polémica se devem manter, se devem acabar. O governo de António Costa limitou. Só há vistos gold no domínio da cultura, ciência e investigação. Muito bem, nada a opor. Mas eu acho que tem que ser alargado também a investimentos sociais. Lares de terceira idade. Carlos Daniel, você sabe isso muito bem, como todos nós sabemos. Falta de lares aqui na Grande Lisboa, no Grande Porto, o terceiro em ponto? Setúbal. Tem que ser rápido? Não. Ou seja, quero recomendar ao Governo e aos partidos que reformulem esta matéria no sentido também das questões sociais que estão aqui. E, finalmente, a terceira tem que ser mesmo a minha Casa Civil terá menos assessores políticos e mais assessores sociais. É um sinal forte que quero dar maior sensibilidade social. O que de Marcos Mendes? É ser menos interventivo? Peço desculpa, temos que ir aqui a estes temas. Em primeiro lugar, mas começou por isso. Luís Marcos Mendes começou por dizer que era diferente e que era mais interventivo. Luís Marcos Mendes diz, bem, já houve uma situação em que, aliás, houve duas, também houve Cavaco Silva e Passos Coelho, houve duas situações. Só que os tempos eram diferentes, Luís Marcos Mendes. Claro. Sabe porquê é que são diferentes? Porque nessa altura não podia haver uma revisão constitucional sem os votos do PSD. E hoje, goste-se ou não, pode haver uma revisão constitucional sem que o Partido Socialista precise dos votos, sem que sejam necessários os votos do Partido Socialista. Isto faz toda a diferença. Mas há outra. O país e o Parlamento estão fragmentados. E há uma nova realidade, um partido, que é o Chega, que na altura não existia. E se reparar, em duas leis essenciais, como a lei de estrangeiros e a lei da nacionalidade, com quem é que o governo do seu partido fez acordo? Precisamente com o Chega. Ora, em duas matérias que são estruturantes para o nosso chão comum, para a nossa democracia, para a nossa maneira de viver e de ser, a escolha foi precisamente com a direita. Ora, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de ter um equilíbrio no sistema e daí eu considerar que a pessoa que está em melhores condições de um outro campo político para exercer essas funções de Presidente da República, com moderação, com agregação, com respeito, sou eu. Segundo, a questão das generalidades. Dr. Luís Marcos Mendes, quando eu apresento uma proposta de uma aliança de todos os partidos para que se crie um verdadeiro pacto para a saúde, eu estou a falar de coisas concretas. Eu estou a falar do acesso dos portugueses a tempo e horas a cuidados de saúde. Eu estou a falar de uma organização e de uma gestão que permita que os recursos que estão no Serviço Nacional de Saúde sirvam verdadeiramente para promover esse acesso. Eu estou a falar em situações concretas que promovam o acesso a consultas e que os portugueses não tenham que esperar semanas ou meses por uma consulta. Não tenham que esperar meses ou anos por uma intervenção cirúrgica. São os governos, não tem que estar, durante o fim de semana, a ver quais são as urgências que estão abertas quando precisa rapidamente de um médico ou de um tratamento de uma urgência. Qual é o maior problema Estamos a falar de coisas concretas e muito reais. Segundo, sobre esta questão da pobreza. Eu não vou esperar, nem vou fazer nenhum fórum. Na primeira reunião que eu tiver com o Primeiro-Ministro, às quintas-feiras, esse vai ser um dos temas que está nas minhas prioridades. E sabe porquê? Porque nós, ao ritmo que temos vindo a diminuir a pobreza no nosso país, nós precisamos de um século para eliminar. Um século. Isto é chocante e é um cancro social enorme. Nós precisamos de inverter esta situação. Da mesma forma, Luís Marcos Mendes, que hoje a maioria dos pobres, ou uma grande parte, são filhos de pais pobres e netos de avós pobres. Quer dizer que os elevadores sociais não estão a funcionar. Temos que fazer muito, mas eu não vou esperar meses para pôr um fórum em pé. De colocar vou tratar desse assunto na primeira reunião, tenho dois temas que fatalmente quererei trazer ao debate. Não sei se quer uma réplica, tem que ser curta. Não. Estamos equilibrados em termos de tempo. Estamos de acordo. Se o António José Seguro subscreve a minha ideia de um combate reforçado à pobreza, estamos de acordo. Agora, evidentemente que eu tenho uma vontade de ser muito mais proativo. E tem a ver com outras áreas. Sei lá, eu já assumi o compromisso de colocar um jovem no Conselho de Estado. Diz-se, não tem importância. Tem, nunca na vida isso aconteceu.
Nunca na vida. O Presidente da República designa 5 pessoas para o Conselho de Estado. Nunca na vida alguém designou Permita-me incluir um jovem. outro tema de atualidade muito relevante, que Sim. é a questão das leis do trabalho. Eu tenho que os ouvir aos dois sobre... Mas podia-me deixar só acabar aqui o raciocínio. Com a questão dos jovens? Não. A questão dos jovens é uma proposta concreta. Presidências abertas nas comunidades é uma proposta concreta. Mais uma matéria que eu gostaria de tratar. Como é que se vai abordar? Há uma diferença também entre nós. Como é que se vai abordar? Relativamente ao Chega. Se o Chega um dia ganhar eleições, vamos a essa questão, vamos abordar, e era uma das questões que eu tinha, mas vou-lhes pedir respostas muito concretas. Sim, claro, e diretas, porque senão não vamos ter tempo. Eu queria falar das leis do trabalho e ainda da Europa e da segurança da Europa. Creio que são 2 temas obrigatórios para ouvir 2 pessoas com legítimas ambições a serem presidentes do país. Em relação ao Chega, já colocou essa questão. Num contexto, sendo eleito um dos senhores, irá absolutamente ter que avaliar o resultado de umas eleições legislativas, mesmo que a legislatura se cumpra normalmente até ao fim. Se o Chega a ganhar essas eleições ou integrar uma solução de governo, o senhor dará posse a essa solução? Não, se o Chega a ganhar as eleições, nisto estamos de acordo, António José Seguro e eu. Já ambos dissemos a mesma coisa. Ou seja, se o Chega a ganhar as eleições, foi a decisão dos eleitores, a Constituição manda que seja indigitado o líder do Chega para primeiro. Está indigitado. Qual é a diferença que temos? E, uma vez mais, é o ser mais proativo ou menos proativo. É a grande diferença. Que é assim, eu já disse, e posso explicar de uma forma muito sintética, que é assim. O Chega é um partido que passa a vida a ter ideias, propostas de caráter inconstitucional. Pena de morte, por exemplo. Prisão perpétua, então, insiste permanentemente. São 2 matérias que são impossíveis de concretizar pela Constituição, são inconstitucionais. Não é uma questão de fazer uma lei mais assim ou mais assado, não pode sequer ser legislado nessas matérias. E por isso, se o programa eleitoral do Chega tiver inconstitucionalidades como estas, podem ser outras, eu não indigitarei o líder do Chega, primeiro-ministro, nem lhe darei posse, enquanto não tiver garantias por escrito de que o seu programa será limpo nesta parte das inconstitucionalidades e que a Constituição será totalmente... E quer deixar a sua posição sobre se o Chega deve indicar alguém para o Supremo Tribunal de Justiça? Não, essa parte não me diz respeito. Deixe-me terminar, não confunda os planos, porque é uma coisa completamente diferente. É que eu sou o único candidato que tem esta questão e devo dizer o seguinte, e porquê? Primeiro, porque matérias desta natureza não é possível fazer uma lei mais assim ou mais assado. Portanto, não é dizer, deixo mais tarde para o Tribunal Constitucional. Não. Segundo ponto. Não é o absurdo completo. A degradação da democracia que seria dar posse a um primeiro-ministro que no dia seguinte apresenta um programa de governo com medidas grosseiramente inconstitucionais. Já foi claro nos Marcos Mendes, deixe-me ouvir o António José Seguro. O Presidente da República é o garante do cumprimento da Constituição. Neste contexto, quer de uma vitória eleitoral do Chega, quer de um programa de governo que tenha inconstitucionalidades, o seu olhar é diferente de Marcos Mendes? Não, para mim é muito claro. Não há governos contra a Constituição. A minha primeira lealdade é à Constituição da República Portuguesa. E, portanto, já fui claro sobre isso. Bem, Luís Marcos Mendes, vou-lhe pedir que possa ser o mais sintético possível, porque leva vantagem no tempo. Claro. O seu adversário, António José Seguro, disse aqui há 2 dias que, nesta altura, pelo que conhece do anteprojeto, ainda em discussão sobre a alteração às leis laborais, que teria uma inclinação a vetar. O senhor percebe este ponto de vista? Não. Quer dizer, não percebo. E não me parece que o Dr. António José Seguro tivesse dito exatamente isso, mas ele corrigirá. Isso estou a citar, posso ir buscar a frase, foi comigo aqui. Muito bem. Eu tenho ouvido dizer... Vou citar, neste momento teria uma clara inclinação para não aceitar a proposta. Muito bem. Eu tenho a seguinte opinião sobre essa matéria. Primeiro ponto é assim. Toda a gente pede sempre reformas. E quando as reformas começam a ser feitas, há que dar o rei que não é o momento, não é a oportunidade, não se deve fazer reformas. Eu não tenho esse ponto de vista. Segundo lugar, um Presidente da República só se pronuncia sobre se veta, promulga ou envia ao Tribunal Constitucional quando lhe chega o texto definitivo da lei. Terceiro lugar, tenho suficiente experiência para saber que o documento que aí existe neste momento não será nada parecido com o documento final, porque a negociação que vai ocorrer vai levar a profundas mexidas. António José Seguro, começava por este ponto, um dos citados agora por Marcos Mendes, de que só quando chegar a Belém o documento é que se deve pronunciar. Já ouvi falar mais ou menos nesses termos, mas não havia nesta altura, por exemplo, um Presidente da República não teria neste momento uma oportunidade de incentivar o diálogo e de evitar uma greve geral e um desentendimento? Vamos lá ver. Aquilo que eu considero é que o Presidente da República não se deve pronunciar enquanto estão a decorrer os processos de negociação. Já disse isso e considero que o tempo do Presidente é quando o decreto chega a Belém.
Mas também já disse, dada a sensibilidade desta questão, o seguinte, que tem uma tendência no sentido de ter uma leitura negativa se o decreto chegar a Belém nos termos em que neste momento são conhecidos. Tenho essa tendência e ponderei verdadeiramente esta palavra. E porquê? Em primeiro lugar, Luís Marques Mendes fala numa reforma. Mas porquê é esta reforma? E não é a reforma que permite que haja maior competitividade da nossa economia, maior produtividade das nossas empresas, combate à desigualdade salarial entre homens e mulheres e incentivos à fixação de jovens no nosso país. Porque é que não é essa a prioridade? Aliás, eu não compreendo como é que de um momento para o outro esta iniciativa é tomada pelo Governo. Não fazia parte da proposta eleitoral. Se fosse uma reforma importante, então o PSD devia ter apresentado isso aos portugueses com clareza, com transparência, e não o fez. Uma das coisas que a nossa democracia precisa é de transparência, é de clareza. E se isso verdadeiramente era uma reforma, então devia ter sido apresentada. Mas não é. O Governo tem de retomar agora? Bem, o Governo, estamos num processo de negociação. Eu já disse que compete ao Governo descalçar esta bota, porque foi ele que a calçou. Marcos Mendes, sinteticamente, sinteticamente, está com vantagem de tempo? Não, sinteticamente... Não era preciso mexer nas leis laborais neste sentido? Não, eu insisto neste ponto. Não sei porque é que não se pode fazer uma reforma desta natureza. Tudo está a mudar também neste domínio. Transição digital, inteligência artificial, teletrabalho, há um conjunto de alterações... Mas isso é relativamente pacífico. Deixe-me só colocar esta nota. A Ministra disse que a lei atual está desequilibrada a favor dos trabalhadores. Repare, isso foi a Ministra, não sou eu. Não. Isso é que eu estou a perguntar. Isso não sou eu. Eu só peço duas coisas. Primeiro, não gosto muito desta ideia de que toda a gente normalmente pede reformas e no momento em que elas começam a acontecer, não é tempo, não é o momento, não é oportunidade, devia ser assim ou assado. Quer dizer, é isto que a mim me faz impressão, porque uma pessoa tem que ser, de facto, ter iniciativa, tem que ter ação, tem que ser proativo. Segundo lugar, nesta matéria, mais do que transparência, que também evidentemente é importante, eu acho que são importantes duas coisas. Digo isto desde o primeiro dia e estou neste momento muito feliz porque o ambiente está muito desanuviado, que é equilíbrio e o GT. Equilíbrio porque, como diz o João Proença, numa recente entrevista, muito bem feita, que foi secretário-geral da UGT, diz, uma empresa são os acionistas, são os gestores e são os trabalhadores. Tem toda a razão. Portanto, equilíbrio. Segundo lugar, desde o primeiro dia que eu digo, é importante um acordo com o GT. E é que hoje acrescento, acho que vai haver um acordo com o GT um dia mais tarde, depois da greve. Bem, Marcos Mendes, o equilíbrio dos tempos tem que ser gerido por mim. Eu queria lançar um último tema para os últimos 3 minutos de debate, que é o tema da defesa da Europa e desde logo a defesa da Ucrânia. Putin disse ontem que está preparado para uma guerra com a Europa. É evidente que não falta quem veja nisto um bluff, mas também uma ameaça efetiva. Eu gostava da sua opinião sobre isto e sobre como é que a Europa pode reagir, quer do ponto de vista militar, envolvendo os seus homens, desde logo os portugueses, quer do ponto de vista do financiamento. Bem, eu sobre isso já disse com muita clareza e com muito pormenor qual é a minha posição. Em primeiro lugar, eu não percebo porque é que há um número mágico, 5%. Tem que haver um aumento de despesa para 5%. Segundo, admitindo que tem que haver uma subida, mas primeiro nós temos que fazer um exercício. Mas admito, com o atual contexto, com o posicionamento dos Estados Unidos... Então acabei de dizer que admito que possa haver necessidade de uma subida. Mas antes de fazer essa subida e de a definir desse montante, nós temos que gastar melhor. Em 2023, o conjunto dos países da União Europeia, mais o Reino Unido e a Noruega, gastaram cerca de 3 vezes mais em despesa militar do que a Rússia. Portanto, nós temos que saber se com o mesmo dinheiro podemos fazer melhor. Mas temos pouco tempo para decidir, António José Sousa. Pode, com certeza. Mas que esta não é uma matéria de sim ou não. Não, eu estou a dar-lhe tempo até porque está em desvantagem. Mas então deixe-me continuar. Mas a minha nota é esta. Não há tanto tempo assim. Temos esta declaração de Putin, temos um posicionamento diferente da atual administração americana. É só colocar estas notas. Deixe-me continuar, porque estas questões precisam de ser explicadas. E, portanto, em vez de cada Força Armada ter o seu helicóptero, o seu submarino, o seu tanque, podia haver aqui economias de escala. Terceiro, uma coisa é aumentar a despesa para comprar tecnologia norte-americana, outra é aumentar e fazer investimentos em defesa para comprar europeu. Eu opto por esta segunda opção. E nós temos de ter um sistema científico europeu, ancorado em sistemas científicos nacionais,
onde o investimento é feito com inteligência para aumentar a capacidade estratégica do nosso país e, simultaneamente, a tecnologia daí oriunda ter uma aplicação dual. O que é que eu quero dizer com isto? Uma aplicação em matéria de defesa, mas também uma aplicação em termos económicos. Porque sensores, infravermelhos, drones, para não dar outros exemplos, podem ter aplicação e podem ser estímulos e incentivos para a nossa economia. Dito isto, que é o quadro de fundo, eu considero que todas as negociações que existem para levar ao cessar-fogo, e eu espero que sejam bem-sucedidas, na Ucrânia, não podem pôr em causa a segurança da Europa. E por isso a Europa tem que estar nesse processo de negociações. E esse processo de negociações tem que ser um processo que respeite o direito internacional e que garanta uma paz sólida e duradoura na Europa. E para o esforço de defesa europeu, admite que o financiamento recorra, se não for possível chegar aos ativos russos, porque é uma questão bastante controversa, que o financiamento recorra, por exemplo, a um imposto europeu, uma emissão de dívida conjunta de eurobonds para este caso específico? Vamos lá ver. Eu já defendi, há muitos anos atrás, por muita incompreensão de muita gente que agora diz que eu tinha razão, que a Europa, em determinados investimentos, se justifica fazer a emissão de eurobonds. E, portanto, essa pode ser uma possibilidade. Essa pode ser uma possibilidade, mas volto a dizer, mas feito primeiro o exercício para saber se os montantes que neste momento já estão gastos são, digamos, suficientes ou se, pelo contrário, precisa de haver um aumento maior. Mas também é necessário nós termos aqui um espaço de âncora institucional, porque nós temos Estados que são membros da União Europeia e temos Estados que não são membros da União Europeia, embora sejam membros NATO. É importante que haja esse debate para que nós ganhemos tempo. Marcos Mendes, o senhor tem dito que a Europa já devia ter investido muito mais, que andou até a brincar com o fogo, é uma expressão sua. Como é que se financia o esforço que pode vir a ser preciso? Vai ser de forma gradual, evidentemente, com os orçamentos de Estado e com próprios fundos europeus. Agora, no essencial, nós estamos de acordo numa matéria desta natureza. Mal seria se não estivéssemos. Há apenas pequenas nuances. Relativamente à cimeira da NATO, que fez o acordo do célebre 5%. Eu devo dizer o seguinte, acho que foi de uma importância capital. Claro que aquele objetivo vai ser muito difícil de alcançar e provavelmente até será alterado no futuro e muitos países não vão conseguir, dentro dos prazos previstos, concretizar aquele objetivo. Como aconteceu com a Cimeira de Gales, em que os célebres 2% também não foram alcançados. Mas o ponto estratégico, e a gente tem que ter estratégia política, é esta. Se não tivesse havido um acordo na Cimeira da NATO, o que estava a discutir-se hoje era o princípio do fim da NATO, era a implosão da NATO. Só o Sr. Putin é que esfregava as mãos de contente. E por isso acho que houve visão estratégica para, mesmo que haver um objetivo exigente, haver um acordo. Eu gostava, eu tinha o objetivo de colocar muito mais perguntas, mas estamos mesmo no limite do nosso tempo. Só concluindo, mesmo é muito rápido. Como agora era muito importante haver um acordo na Ucrânia, acho que já esteve mais longe, sobretudo um acordo que garanta duas outras coisas essenciais. Mas já não temos tempo para duas outras coisas. Não, mas é 10 segundos. A segurança da Ucrânia, a segurança da União Europeia e condições para que a Ucrânia entre tão rápido quanto possível na União Europeia. António José Seguro, foi um gosto tê-los esta noite, muito boa noite na RTP. Foi um prazer. Os debates, quando são ricos, correm depressa. A RTP vai manter-se, obviamente, por dentro desta caminhada noticiosa rumo às presidenciais de 2026, do dia 18 de janeiro. Muito obrigado pela preferência. Estivemos em direto na RTP1, RTP Notícias e RTP Internacional. Na RTP Notícias já a seguir todo o rescaldo e os comentários a este debate. Até já. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.